Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Depois de circular pelo jardim e passar por um pavilhão construído entre uma montanha artificial e um lago, chegava-se a um grande salão. As telhas do telhado deste salão eram de cores brilhantes, suas estruturas de madeira primorosamente esculpidas por artesãos. Ao longo dos beirados, havia várias estátuas de madeira de bestas mortais, adicionando um toque dominador a esta grande decoração. A placa no salão dizia Panteão das Bestas. Lu Xiaoyun claramente sabia mais sobre a associação dos frades do que Zhu Ken. Foi somente após uma breve explicação dela que Lin Jin finalmente entendeu o significado deste lugar. Não se deve subestimar essas 3 palavras intimidadoras na placa. Na verdade, sua existência era semelhante ao Salão da Grande Força no mundo de Lin Jin, onde você poderia encontrar um em quase todos os templos budistas. O leilão da Associação dos Frades seria realizado aqui. Em termos de influência, a Associação de Avaliação de Bestas nunca abriria mão de sua posição de número 1. Mas quando se trata de força, a Associação dos Frades tem precedência. Além disso, o número de pessoas que se juntam à Associação dos Frades em cada cidade excede muito da Associação de Avaliação de Bestas S. Focando principalmente em cultivar seus contratos de sangue, a Associação dos Frades visa elevar tanto sua besta de estimação quanto sua força pessoal. Além disso, eles tinham outra missão, que era caçar vários tipos de bestas de estimação. Os bestas para este leilão foram capturados principalmente pela Associação dos Frades. Ao entrar no salão, eles puderam ver uma grande multidão já esperando lá dentro. Dentro deste vasto salão foram encontradas dezenas de gaiolas de tamanhos diferentes, cada uma coberta com um véu grosso. Havia um perímetro de 5 pés de largura ao redor de cada gaiola de bestas que era barrada com cordas, e além disso, essas gaiolas eram guardadas por 2 discípulos da Associação dos Frades. Antes do leilão começar, ninguém tinha permissão para chegar perto das gaiolas. Somente cobrindo as gaiolas com um véu grosso elas conseguiam manter o mistério sedutor. Zhu Ken estava esfregando as mãos de alegria. Ele disse a Lin Jin que sua tartaruga Safira foi comprada em um leilão aqui também. Custou a ele 300 pedras espirituais de baixa qualidade naquela época. Dentro da Associação dos Frades e em alguns outros locais, eles não negociam mais usando dinheiro, mas sim pedras espirituais. Se o valor fosse convertido em dinheiro, aquela tartaruga de Safira custaria mais de 500 peças de prata. Estava claro que somente os ricos poderiam participar do leilão aqui. É normal ver transações de várias centenas de pedras espirituais aqui. Há constantemente bestas de estimação aqui que valem milhares de pedras espirituais e essa é uma quantia que nem minha família o pode pagar. Zhu Ken explicou com uma risada. Em média, a idade ideal para formar um pacto de sangue com um besta de estimação era 16 anos para um humano. Antes de uma pessoa atingir essa idade, ela tinha que treinar seu físico, fortalecer sua alma e aumentar seu conhecimento. Caso contrário, a taxa de sucesso de uma pessoa doente e ignorante formando um pacto de sangue seria incrivelmente baixa. Se o contrato falhasse, tanto o besta de estimação quanto o possível dono sofreriam grandes danos e seriam obrigados a se recuperar por um longo período de tempo depois disso. Famílias ligeiramente capazes desejavam fornecer aos seus filhos bestas de estimação superiores com taxas de potencial mais altas e atributos compatíveis. Portanto, um leilão de bestas como esse era o melhor lugar para eles escolherem o besta de estimação certo. Zhu Ken estava conversando com Lin Jin quando de repente notou várias pessoas a alguma distância. Sua expressão escureceu imediatamente. Ao notá-los também, Zhu Yinjin se inclinou e disse: Irmão, é o grupo do segundo tio. Zhu Ken assentiu sem dizer nada. A parte contrária obviamente também notou Zhu Ken, então eles se aproximaram. Apesar do brilho de insatisfação em seus olhos, Zhu Ken deu um passo à frente com Zhu Yinjin e saudou o grupo. Bom dia, segundo tio. Eles pertenciam à família Zhu. No entanto, não importa como se olhasse, ambas as partes estavam claramente em desacordo uma com a outra. Relacionamentos entre aristocratas certamente são complicados. Quase todos eles pareciam guardar rancor uns dos outros. O homem de meia-idade de aparência rigorosa olhou para Zhu Ken e Zhu Yinjin antes de balançar a cabeça. Eu disse ao irmão mais velho que deixar assuntos tão importantes como comprar bestas de estimação para a família para mim seria o suficiente. No entanto, ele ainda enviou vocês dois aqui, o que eu acho absolutamente desnecessário. Mas já que vocês estão aqui, apenas fiquem e observem. É uma boa oportunidade de aprendizado para vocês dois também. As expressões de Zhu Ken e Zhu Yinjin ficaram amargas quando ouviram dizer isso. No entanto, como o homem era mais velho, eles não podiam atacar. Ah, certo, deixe-me apresentar meu amigo aqui. Este é o Avaliador Liao. O Avaliador Liao é um especialista que não busca fama e fortuna, mas suas habilidades de avaliação de bestas são de classe mundial. Ele não empalidece em comparação aos avaliadores de bestas de nível 3. Passei por grandes dificuldades para fazê-lo ajudar nossa família a escolher bestas de estimação.
Apresse-se e cumprimente-o. Pediu o segundo tio de Zuken. Ao lado dele estava um velho homem com uma aura etérea. Ele estava acariciando gentilmente sua barba como se tudo estivesse sob seu controle. Zuken ficou irritado, pois pensou consigo mesmo. Eu só te cumprimentei porque você é meu segundo tio. Quem diabos é esse velho? Eu nem o conheço, então por que eu deveria prestar-lhe respeitos? Zuken não moveu um músculo. Zhu Yinjin era o mesmo. Como filhos da nobreza, eles tinham que manter seu orgulho. Além disso, eles estavam claramente em desacordo com seu segundo tio, a ponto de estarem à beira de uma hostilidade aberta, então não era como se eles obedecessem a todos os seus comandos. Antes que o tio de Zuken pudesse falar, o avaliador Liao ficou visivelmente irritado. Talvez ele se sentisse envergonhado por ser ignorado por dois jovens, então ele zombou e comentou. Senhor Zhu, as crianças da família Zhu são realmente orgulhosas de si mesmas, não são? O segundo tio de Zuken se chamava Zhu Tianli. Ele estava competindo com o atual patriarca da família Zhu, também conhecido como seu irmão mais velho, Zhu Tianyong, tanto aberta quanto secretamente. Por isso, ele também tinha preconceito contra Zuken. Agora que o garoto o estava envergonhando na frente do avaliador Liao, Zhu Tianli não pôde deixar de se sentir irritado com isso. Ele de fato pagou uma quantia considerável para contratar o avaliador Liao, o que lhe custou quase milhares e até mesmo favores a outros. Zuken, Yinjin é uma garota e ela ainda é jovem, então não vou responsabilizá-la. Mas você, como o filho mais velho da nossa família Zhu, como pode ser tão desrespeitoso? Venha aqui rápido e peça desculpas ao avaliador Liao. Zhu Tianli repreendeu com uma cara severa. Apesar do comportamento alegre de Zuken, ele tinha uma personalidade inflexível. Mesmo que ele não pudesse retrucar contra seu segundo tio devido à sua antiguidade, Zuken permaneceu inflexivelmente parado. Este foi o seu contra-ataque. Zhu Tianli parecia sombrio. Com isso, o velho conhecido como avaliador Liao acenou com desdém. Esqueça. Não é nada se eles não estão dispostos a mostrar boas maneiras. Afinal, sua família Zhu é tão grande, é natural ter um ou dois jovens sem educação. Essa observação estava evidentemente cruzando os limites. Zuken imediatamente franziu a testa enquanto Zhu Yinjin não conseguiu resistir e deixou escapar. Quem você está chamando de inculto? Dito isso, ela estava prestes a começar uma discussão. A expressão do avaliador Liao também escureceu. Com o movimento de sua manga, uma rajada de vento surgiu, fazendo Zhu Yinjin perder o equilíbrio e cair no chão. Cheio de raiva, Zuken deu um passo à frente, mas foi contido por alguém antes que as coisas piorassem. Ele se virou e viu Lin Jin puxando-o de volta. Irmão Lin, você... Antes que Zuken pudesse terminar sua frase, Lin Jin pôde ser visto balançando a cabeça, dizendo: Eles estão provocando vocês intencionalmente e vocês dois simplesmente correm de cabeça sem pensar. Vocês são idiotas? Suas palavras soaram duras, mas foi para o bem de Zuken. Este último entendeu imediatamente o que Lin Jin estava tentando dizer. Com certeza, Zhu Tianli estava fazendo isso de propósito. Ele sabia que com a personalidade de Zuken, o homem mais jovem nunca o ouviria. Com isso, ele poderia penalizar Zuken por ser desrespeitoso e dar-lhe um sermão em público com seu status de ancião de Zuken. Mesmo que a notícia se espalhasse, ninguém pensaria que Zhu Tianli tinha culpa. Enquanto que se o pai de Zuken descobrisse, ele seria forçado a repreender seu filho. Quando esse momento chegar, Zuken será o errado. Ninguém realmente se importava com o panorama geral aqui. Eles só sabiam que Zuken era orgulhoso e desrespeitoso com os mais velhos. Ao pensar nisso, Zuken se acalmou e acenou para Lin Jin, demonstrando gratidão. Então, ele respirou fundo antes de saudar o avaliador Liao e disse: Já que este senhor é um especialista contratado pelo meu segundo tio, tenho certeza de que você é um homem que perdoa. Se minha irmã e eu o ofendemos de alguma forma, espero que você possa nos perdoar. Como diz o ditado, dê um passo para trás e um mundo maior aparecerá à sua frente. Zuken sabia que ele só se recusou a prestar esse chamado respeito de avaliador porque ele estava deliberadamente indo contra seu segundo tio. Ele acabou sendo rotulado de desrespeitoso por seu tio, enquanto estritamente falando, eles não deveriam ser responsabilizados de forma alguma. Afinal, Zuken e Zhu Yinjin não sabiam quem era essa pessoa e o velho não era mais velho da família deles. Portanto, fazia sentido não prestar respeito ao homem. No entanto, com seu segundo tio dificultando as coisas para eles, a situação acabou a seu favor. Agora, a melhor solução para eles era evitar temporariamente o conflito para evitar fofocas. Então, Zuken pediu desculpas. No entanto, ele não era um fracote. Embora fosse jovem, Zuken era o jovem avaliador da família Zhu. Ele sabia que seu segundo tio, Zhu Tianli, estava ali pela autoridade de comprar bestas de estimação. Originalmente, essa era uma tarefa arranjada para Zuken.
Para Zhu Tianli interceptá-lo abruptamente e usar sua senioridade para pressionar Zhu Ken, ele estava, sem dúvida, tentando provocar o homem mais jovem, então, usar sua insensibilidade como desculpa para tirar Zhu Ken de sua autoridade de aquisição. Comprar bestas de estimação para a família era um grande negócio. Se Zhu Ken tivesse um bom desempenho, ele ganharia prestígio e, claro, seu pai também seria honrado por seu feito. Portanto, ele não poderia perder essa autoridade de aquisição. Segundo o tio, permita-me apresentá-lo também, este é um avaliador oficial de bestas da Associação de Avaliação de Bestas, o avaliador Lin. Eu o convidei para ajudar nossa família a avaliar bestas. Não retribuir era contra a etiqueta comum. Zhu Ken estava ciente de como a batalha que se aproximava exigia tenacidade. Já que o outro homem havia contratado um suposto avaliador de avaliações de bestas, avaliador Liao, Zhu Ken teve que apresentar Lin Jin também. Zhu Tianli franziu a testa, provavelmente sentindo pena que Zhu Ken tenha recuperado a compostura tão rápido sem cair na armadilha dele. Quanto a Lin Jin, que Zhu Ken havia apresentado, Zhu Tianli não se incomodou. Avaliador Lin? Nunca ouvi falar dele. Zhu Ken, obter bestas de estimação para a família é uma tarefa significativa, então como você pode brincar? Ainda estaria tudo bem se você tivesse convidado o chefe Wang, ou pelo menos Gao Jian. Mas a família Gao também está aqui para comprar bestas de estimação, então Gao Jian nunca avaliaria os bestas para nós. É por isso que convidei o avaliador Liao. Vamos dar ao avaliador Liao autoridade total para avaliar os bestas de estimação que nossa família escolher comprar desta vez. A fúria queimava no coração de Zhu Ken, mas depois de sofrer uma derrota inicial antes, ele estava muito mais esperto agora. Pelo menos ele não mostraria mais seu ódio, apesar de ferver por dentro. Finalmente, ele foi capaz de lançar um contra-ataque de uma maneira diferente. Posso saber se o avaliador Liao é um avaliador certificado de bestas? Zhu Ken questionou. Zhu Tianli dirigiu um olhar hesitante para o avaliador Liao. Ele só sabia que o avaliador Liao era um eremita e uma perícia considerada lendária em algumas comunidades, mas ele realmente não tinha ideia se o avaliador Liao era um avaliador de bestas certificado ou não. O avaliador Liao respondeu proativamente à pergunta. Embora eu não seja um avaliador de bestas certificado, tenho mais de 40 anos de experiência em avaliação e tratamento de bestas. Ninguém ousa questionar minhas habilidades. Quanto às certificações de avaliador de bestas, esses são apenas títulos superficiais. Na época em que eu avaliava bestas, até o Wang Ji, da Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo, era apenas um pequeno aprendiz. Jovem, não fique tão preso a certificações. Um verdadeiro especialista nunca se incomodaria com tais falsas aparências. Sua experiência foi enfatizada em sua declaração e ele até aproveitou a oportunidade para dar um sermão em Zhu Ken com uma expressão arrogante. As gengivas de Zhu Ken estavam coçando de raiva. Ele sabia que tinha que suportar isso, caso contrário, se essa autoridade de aquisição fosse arrebatada, seu pai certamente o culparia quando ele voltasse. Por enquanto, ele só podia depositar todas as suas esperanças em Lin Jin. Zhu Ken tinha absoluta confiança em Lin Jin. Segundo o tio, também era desejo do meu pai ter o avaliador Lin comigo. Além disso, o avaliador Lin passou no exame de avaliador de bestas de nível 2. Acho que é melhor ter o avaliador Lin avaliando as bestas de estimação para nós. Zhu Ken foi bastante persistente. Você quer boas maneiras? Aceite. Mas se você quer me oprimir com sua antiguidade, pode esquecer. Ao ouvir isso, Zhu Tianli e o avaliador Liao ficaram surpresos. Um avaliador de bestas de rank 2 era realmente impressionante. Afinal, o chefe da Associação de Avaliação de Bestas de Cidade do Bordo também era apenas rank 2. Outro problema surgiu. Nem Zhu Tianli nem avaliador Liao acreditaram nele porque Lin Jin era jovem demais para possivelmente ser um avaliador de rank 2. Eu realmente gostaria de conhecer um avaliador de bestas de nível 2. Avaliador Liao foi o primeiro a fazer seu movimento. Depois de examinar Lin Jin, ele sorriu. Já que ele é um avaliador de bestas de nível 2, por que ele não tem um padrão de besta de 2 anéis na manga? Há muitos vigaristas ultimamente. Jovem, não se deixe enganar. Com isso, Zhu Tianli também voltou a si. Ele deu uma olhada na manga de Lin Jin, com certeza, não havia um padrão de besta encontrado. Esqueça 2 anéis, não havia nenhum anel. Ele imediatamente explodiu de raiva. Zhu Ken, você sabe o quão importante é comprar bestas de estimação para a família. Isso não é brincadeira de criança. Você nem tem certeza de que ele é um avaliador de bestas, mas trouxe alguém como ele para brincar. Se ele for um vigarista e estragar esse grande evento para nossa família, estou lhe dizendo, nem seu pai vai te perdoar. Lin Jin tinha acabado de passar no exame de avaliador de bestas de rank 2 naquela tarde. E o Manda havia devolvido a mensagem a Sede imediatamente, mas a certificação oficial ainda não havia sido enviada. No entanto, era um fato que Lin Jin havia passado no exame. Zhu Ken estava prestes a retrucar quando Lin Jin o segurou.
Ele sabia que era hora de sua estreia. Com Zhu Qianli e avaliador Liao ecoando as palavras um do outro, Zhu Ken não poderia se igualar a esses velhos sozinho. Já que Lin Jin estava aqui a convite de Zhu Ken, ele não poderia se manter fora da discussão agora que eles a encontraram. Além disso, o outro homem o ignorou e ridicularizou a tal ponto. Lin Jin teve que revidar. Avaliador Liao, não é? Lin Jin se aproximou sorrindo. Avaliar bestas não é falar da boca para fora. Já que esse avaliador Liao acha que suas habilidades de avaliação de bestas são profundas e invencíveis, por que não falamos de fatos? Quando o leilão começar mais tarde, usaremos nossas próprias habilidades para avaliar, escolher e comprar a melhor besta de estimação. Quem escolher a besta inferior será, por falta de uma palavra melhor, a péssima. Eles terão que arcar com o custo das pedras espirituais usadas para comprar a dita besta de estimação. Com isso, a família Zhu não estaria em desvantagem e podemos acertar as contas entre nós. Lin Jin estava apenas mostrando suas cartas, sem conversa desnecessária. Você não era tudo isso? Você não assumiu que está acima de todos os outros. Então vamos com tudo ou vamos para casa. Vamos ver se você ousa aceitar essa aposta. É verdade que o método de Lin Jin era mais do que implacável. O perdedor teria que pagar do próprio bolso e é preciso saber que cada besta de estimação aqui custa pelo menos várias centenas de pedras espirituais. Pessoas comuns não poderiam pagar essa quantia. Se encontrassem um concorrente, o preço só aumentaria a ponto de ganhar várias vezes. Com certeza, a expressão do avaliador Liao congelou. Ele estava se sentindo tonto com a ofensiva inesperada de Lin Jin. Se ele perdesse, não só passaria vergonha, mas também teria que pagar um preço alto. Sua primeira ideia foi rejeitar essa aposta. Seja como for, ele se recuperou rapidamente. Se ele rejeitasse o desafio de tantas pessoas, elas presumiriam que ele estava com medo. E isso não destruiria a reputação que ele construiu por tanto tempo? Havia muitos espectadores ao redor e Zhu Qianli também estava olhando para ele com expectativa. Quem é esse velho? Você não conhece o avaliador Liao? Ele é um famoso especialista oculto em nossa cidade do Bordo, um renomado avaliador de bestas. Isso é incrível. Tenho que manter meus olhos abertos. Depois de ouvir a discussão das pessoas ao seu redor, a raiva do avaliador Liao deu lugar à coragem e ele sentiu seu sangue ferver enquanto tomava uma decisão. Colocando as mãos atrás dele, ele se endireitou orgulhosamente e disse de forma pomposa. Jovem, você não sabe o seu lugar. Competir com você seria intimidá-lo, mas se você estiver disposto, não me importo em jogar junto com você. Só espero que, quando você perder, possa refletir sobre suas ações. Lin Jin sorriu. Temo que você não aceitaria a aposta mais do que tudo. E já que você escolheu aceitar meu desafio, por favor, me desculpe por não me conter. O leilão estava prestes a começar quando os membros da Associação dos Frades entraram no salão. Então, alguém tocou o sino de cobre, significando o início deste evento de leilão. Um dos membros da Associação dos Frades levantou a mão para que todos os véus grossos que cobriam as jaulas dos bestas fossem retirados, revelando os bestas de estimação presos ali dentro. Para este leilão, eles não levariam cada besta ao palco e teriam um leiloeiro anunciando os preços oferecidos, onde o maior lance venceria. Não foi assim que funcionou. O evento de leilão aqui funcionou como barracas de rua. Colocado ao lado da gaiola de cada besta de estimação havia uma placa de madeira. Cada licitante entrava com uma pá na mão. Se estivessem interessados em qualquer besta de estimação, eles apenas tinham que colocar suas pás e anotar o preço do lance. Se outra pessoa aparecesse com um lance maior, o último preço do lance seria substituído por esse novo valor. Nem é preciso dizer que o lance mais alto vence. Como o leilão havia começado, era hora de eles escolherem um besta de estimação usando suas capacidades e competirem nos lances. Com tantas pessoas oferecendo lances, algumas bestas claramente impressionantes receberiam ofertas insanas. No último leilão, uma fera de estimação contendo uma linhagem rara foi leiloada pelo preço de 1.500 pedras espirituais de grau intermediário. 1.500 pedras espirituais de grau intermediário poderiam ser convertidas em 15.000 pedras espirituais de grau baixo, o que por sua vez custaria mais de 40.000 taéis. Essa foi uma quantia absurda. A maioria dos bestas de estimação leiloados aqui passaram por uma rodada básica de avaliação. Haveria um relatório de avaliação simples exibido bem ao lado das gaiolas. Mas nada mais avançado ou detalhado foi fornecido. Não foi porque eles não pudessem contratar avaliadores especialistas em bestas, mas ao optar por não fazê-lo, eles mantiveram uma sensação de mistério, exatamente como um sistema de loteria faria. Às vezes, alguns bestas de estimação aparentemente comuns podem ter linhagens ocultas e potencial invisível. Alguém poderia comprá-los por um preço relativamente baixo. Enquanto isso, alguns bestas de estimação que as pessoas lutaram para obter e finalmente garantiram pagando uma quantia enorme acabariam sendo apenas um pouco acima da média. Situações como essas aconteciam em leilões o tempo todo.
Portanto, compradores capazes contratariam avaliadores de bestas para que pudessem descobrir preciosidades escondidas. Avaliador Liao, deixo isso em suas mãos, disse Zhu Tianli. Na verdade, era extremamente fora de linha ele aparecer pessoalmente e roubar a autoridade de aquisição de seu júnior, Zhu Ken. No entanto, se ele não fizesse isso, Zhu Tianli sabia que a autoridade de seu irmão mais velho só aumentaria. Enquanto ele ainda pudesse lutar, ele tinha que fazer tudo em seu poder para tomar a autoridade. Caso contrário, seria tarde demais se chegasse o momento em que ele não pudesse mais lutar. Desta vez, ele estava apostando tudo no avaliador Liao. Avaliador Liao assentiu com grande confiança e disse: Não se preocupe, Sr. Zhu. Tenho avaliado bestas pela maior parte da minha vida, então não posso perder para um pirralho. É perda dele com certeza dessa vez. Isso é ótimo. Zhu Tianli estava em êxtase. Se tudo corresse bem, ele poderia dar um golpe decisivo em Zhu Ken, o que por sua vez prejudicaria a reputação do pai de Zhu Ken, Zhu Tianyong. Era melhor se a outra parte estragasse essa tarefa para que os anciãos da família começassem a duvidar da liderança de Zhu Tianyong. Essa era a única maneira de Zhu Tianli ter uma chance de assumir o trono de sua família. Por outro lado, Lin Jin disse a Zhu Ken: Vamos começar também. Quantas pedras espirituais você tem? Zhu Ken tinha fé absoluta em Lin Jin e disse: Meu pai disse que eu tenho que comprar pelo menos 3 bestas de estimação com potencial considerável para que nossos familiares mais jovens possam formar pactos de sangue com eles. Se eu calcular com base em pedras espirituais de baixa qualidade, temos cerca de 2.000 peças. 2.000 pedras espirituais de baixa qualidade. Isso foi bastante. Lin Jin formou uma ideia aproximada e disse: Vou avaliar as bestas e dizer quais valem a pena dar um lance. Marchando ao lado deles estavam Lu Xiaoyun e Zhu Yinjin parecendo animadas. Lu Xiaoyun em particular tinha um livreto aberto, pronta para aprender com Lin Jin como ele avaliaria as bestas para que ela pudesse aprender de perto. Lin Jin foi então informado de que havia 3 rodadas para este leilão. Cada rodada duraria cerca de meia hora e os bestas de estimação vendidos seriam trocados em cada rodada. Os licitantes esperariam até a 3ª rodada para ver se havia algum besta de estimação único restante como o grande finale. Logo, Lin Jin percebeu um problema. Cada besta de estimação à venda estava trancado em gaiolas. Ninguém podia chegar perto e eles só podiam avaliá-los de longe. Um avaliador de bestas comum usaria seu olho espiritual para realizar uma avaliação, mas para Lin Jin, que dependia do Museu de Bestas Mortais, ele não conseguia avaliar nada sem tocá-los. Lin Jin ficou pasmo. Além disso, o local estava impecável, sem nenhum sinal de pelos ou escamas dos bestas enjaulados. Depois de dar uma volta, Lin Jin ficou sério, sem fazer nada. Isso não seria possível. Lin Jin conhecia a técnica do olho espiritual de seu antecessor, mas estava em um nível médio. O Museu das Bestas Mortais tinha outros métodos superiores de avaliação do olho espiritual, mas esse era um desafio impossível. Ele não poderia aprender e usá-los na hora. Felizmente, sempre havia uma saída. Lin Jin conhecia uma habilidade de agulha de arame enrolada da técnica de busca de pulso. Essa técnica de acupuntura exigia que ele conjurasse uma agulha natal e a nutrisse com sua energia espiritual. Uma vez que um elo fosse formado, Lin Jin poderia facilmente perfurar um alvo ou recuperar a agulha como se fosse parte de seu corpo. Ele poderia fazer isso sem chamar atenção e sem que ninguém esperasse. Lin Jin estava constantemente praticando a técnica de busca de pulso. Sempre que tinha tempo, ele cultivava sua agulha natal e já a nutria bastante até agora. Ele só precisava se familiarizar com a agulha de arame enrolada e poderia usar essa técnica para avaliar bestas. Ao perfurar os bestas com sua agulha, como se os tivesse tocado fisicamente, o museu automaticamente lhe forneceria uma avaliação. Parado, enquanto Lin Jin parecia estar focado em observar a fera enjaulada, ele estava de fato dentro do museu, familiarizando-se com a agulha de arame enrolada. Muito absorto em sua prática, quase meia hora se passou assim. A primeira rodada de lances terminou, mas Lin Jin permaneceu imóvel. Enquanto Zhu Ken observava do lado de fora, ele estaria mentindo se dissesse que não estava nem um pouco ansioso. No entanto, ao ver Lin Jin tão imerso em seus pensamentos, Zhu Ken não ousou perturbá-lo. Felizmente, ainda havia mais 2 rodadas para eles fazerem ofertas e muitas pessoas não deram lances durante a primeira rodada também. Não se preocupe. O avaliador Lin sabe o que está fazendo. Lu Xiaoyun não resistiu em confortar Zhu Ken quando viu os olhares preocupados no rosto dele e de Zhu Yinjin. Zhu Tianli e o avaliador Liao chegaram com uma ficha de lance bem-sucedido em mãos. Evidentemente, o avaliador Liao agiu durante o primeiro turno. Vendo que Lin Jin não tinha feito uma oferta por nenhuma besta de estimação, avaliador Liao não resistiu em zombar. Jovem, embora os melhores sejam normalmente guardados para o final, a competição pelas últimas bestas de estimação só vai ficar mais acirrada. As bestas de estimação que foram compradas na primeira rodada são geralmente as mais econômicas.
Embora pareça que você está sendo cuidadoso, você é na verdade apenas um covarde. Eu o aconselharia a desistir agora e ir para casa estudar por mais alguns anos. Zhu Ken e os outros ficaram furiosos. Mas como Lin Jin não fez nenhum som, eles só conseguiram engolir a raiva. Logo, o sino que anunciava o segundo round soou. Está começando de novo? Senhor Zhu, vamos escolher alguma besta de estimação e não incomodar esse jovem com seus pensamentos. Tendo dito isso, avaliador Liao saiu com Zhu Tianli. Após outro breve momento de contemplação, Lin Jin finalmente abriu os olhos. Naquele instante, seus olhos estavam brilhando. Ele havia focado toda a sua atenção no museu antes para estudar a agulha de arame enrolada. Embora ele ainda não a tenha dominado completamente, ele poderia pelo menos executá-la agora. Ele levantou a cabeça para olhar o besta de estimação diante dele. Dentro da gaiola havia um rinoceronte com uma constituição pesada. A gaiola era enorme e tinha um relatório de avaliação simples ao lado. Um preço havia sido oferecido pelo rinoceronte e a quantia era 180 pedras espirituais de baixa qualidade. Pegando sua agulha natal conjurada em seus dedos, com um movimento suave, uma faísca prateada disparou sem fazer barulho. O rinoceronte que estava cochilando levantou-se abruptamente, uivando. Esse rugido assustou todos ao redor. Era natural que algo assim acontecesse. Quem quer que fosse aleatoriamente picado por uma agulha daria a mesma resposta, afinal. Assim como Lin Jin esperava, uma vez que a agulha de arame enrolado estava no lugar, ela foi conectada a ele por meio de uma corda de energia espiritual. Como uma extensão de seus membros, funcionou bem, como se ele estivesse tocando a besta com suas próprias mãos. Fim dos capítulos do 91 ao 93. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!